Aleluia. Mateus. Mateus 8, versículo 5. Eu cumprimento os amados, com a graça e com a paz do nosso Deus que chegou depois. Confesso para vocês que eu estou aqui tomado numa palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês. Não é a mensagem da noite. Amém? O centurião de Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o criado ficou são. Aleluia. Glórias ao teu nome. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente zela pela tua palavra. O Senhor não tem compromisso com homens, não tem compromisso com a tua palavra em primeiro lugar. Pai, nós tomamos posse dela. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Na hora que eu cheguei, a irmã Geralda me procurou, pastor, se eu estou aqui, passei. Giovana vai me levar, eu vou estar em viagem, vou sair daqui a pouco, não vou ficar aqui. Mas eu queria dar um testemunho, eu queria que orasse pela minha viagem, mas eu queria dar um testemunho. Amém. E ela pegou e me contou, o que havia acontecido. Terça-feira nós oramos por ela, também aqui, e Deus faz maravilhas, irmãos. Como eu disse aqui, Deus faz maravilhas no nosso meio. A condição nossa de crer, ela é individual. Vejam que o próprio Senhor Jesus falou aqui agora a respeito da fé de uma pessoa que nem era uma pessoa de Israel, alguém que não era um filho em si da promessa, e a bênção foi sobre ele. Veja que ele não queria uma bênção nem para si próprio, para um escravo. Coisa linda. A irmã Geralda estava com muita dor, na cintura. Eu creio que era uma região do ciático aí, E quem vai viajar com dor, imagina sentada num carro e passar ali horas viajando. Como é que viaja? Eu imagino, ela não comentou isso, a luta, a condição, por conta do seu testemunho, não, Ricardo. E ali ela colocou diante do Senhor uma condição, E olha a diferença quando nós cremos, Vamos ouvi-la. Eu estava sentindo muita dor no pescoço, eu não
Deus trabalha de várias maneiras. Agora, a sensibilidade, a percepção, a fé é individual. Né? É individual. Muitas das vezes nós não recebemos porque alguma coisa te impede você de alcançar a sua bênção. E muitas das vezes está muito mais numa condição pessoal. A irmã Geralda não olhou a condição ali, ela recebeu com fé a oração. Né? E a gente esquece, no mundo espiritual não tem distância. Se eu oro aqui, irmãos, alguém lá longe recebe. Não há distância. O mundo espiritual não está preso ao mundo físico. Né? Está aí consumada a bênção. Vamos orar pela viagem. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, porque ela pediu muito que a igreja estivesse orando por ela. Ela vai estar em viagem, vai pegar bastante estrada. Né? O Gilvão vai estar levando ela até uma parte do caminho. Ele já está com vontade de seguir o resto da viagem também, né? Manda ele para a praia. Olha, vai, deixa na mala. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar a viagem da serva do Senhor. Pai, nós aqui agradecemos ao Senhor por duas coisas. Pela boa mão do Senhor na vida dela, por essa cura. E agradecemos ao Senhor também pela viagem da tua serva. Pai, apresentamos a irmã Geralda diante do Senhor. Seja a graça do Senhor sobre a vida dela. Pai, que os planos do Senhor sobre a vida dela, os propósitos, os projetos do Senhor continuem se cumprindo. Pai, leva a tua serva em paz, guarda a tua serva, livra ela de todo mal. Pai, que ela seja atalaia do Senhor no seio da sua família lá. Pai, que ela seja atalaia do Senhor, que ela seja de sal da terra e luz do mundo, que ela venha testemunhar, testificar aquilo que o Senhor tem feito e faz no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Com certeza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo agora em Jeremias 48, que é a mensagem. Eu creio que Deus já, de uma maneira muito especial, já nos abençoou grandemente. Jeremias 48, 25. Jeremias 48, 25. Enquanto você vai se localizando, eu vou aqui fazendo uma introdução. Nós temos feito aqui uma ministração, uma sequência, um ciclo de mensagens sobre inimigos de Deus. Pessoas que se tornaram um exército, nações edificadas e que sempre se levantaram contra o povo de Deus. Sempre trouxeram grandes tormentos e derrotas sobre o povo de Deus. E nós precisamos entender essas verdades. Muitas dessas condições continuam acontecendo de uma forma não mais física como no passado, mas de uma forma espiritual. A Bíblia, ela se revela a nós e ela se renova a cada manhã com verdades espirituais. Então nós falamos já aqui sobre Amaleque, falamos sobre Moloque e sobre os filisteus, sobre a Felístia. O povo, de Amaleque, eles atuam de uma maneira sobre o povo de Deus em áreas que somos fracos. É um exército, é uma entidade espiritual que, quando estamos fracos, abatidos, ele sabe ali que é a hora mais fácil dele te vencer. Então ele sabe a hora certa de atacar. É um estrategista, Também age na retaguarda, quando você não está esperando. Você está atento a uma condição aqui e chega por trás e ataca o povo de Deus. E quando estamos na dúvida, será que Deus vai me abençoar? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me atender essa condição? Então ele trabalha na dúvida, e nas quintas-feiras passadas nós mostramos isso em N versículos, para que a gente pudesse ter a clareza e esse entendimento.
Também nas áreas ausentes. Tudo isso aqui, Amaleque atua. Áreas ausentes. Quando os pais estão ausentes, distante dos filhos, entrega os filhos à sua mídia eletrônica, televisão, Netflix, e não tem acompanhado ali, sido assíduo presente. Aí o inimigo vai lá e ataca você numa área que você não tem percebido, que você não tem dado importância. Casamentos são destruídos porque os maridos não estão cercando as esposas, não estão dando guarita, proteção a elas, estão vulneráveis. Então ele vem e ataca, seja mulher ou homem, a quem não está atento a essas áreas ausentes. Então Amaleque atua dessa forma. E vimos Moloque, que é literalmente uma entidade onde trabalhava com sacrifícios de criança. Tanto o povo pagão quanto o povo de Israel, durante muito tempo, apresentou e sacrificou crianças queimadas no seu ventre. As pessoas chegavam diante dessa entidade e lançavam seus nenéns em sacrifício, entregava essas crianças em sacrifício. Essas crianças, elas remetem, elas trazem uma pureza, uma inocência, uma imaturidade, porque são tão pequenininhas, tão frágeis. Então, quando nós somos frágeis, somos imaturos, é onde essa entidade ataca. Ele gosta de atacar nessa condição. Naquela área ali, ele é imaturo, ele não tem discernimento, ele é despreparado. Então, essa entidade vem e ataca nesse ponto. Essa entidade também ataca naquilo que é novo. Está tudo tranquilo na vida da pessoa, a pessoa é uma pessoa boazinha, tranquila. Aí ela converte, ela entrega a vida dela para o Senhor Jesus. Ela era uma pessoa tranquila, boa. Confessa que não, tudo vira um inferno. Tudo se transforma, a pessoa desemprega, bate o carro, acontece aquele monte de coisa. Aí você fala assim, gente, que é isso? Servir a Deus é ruim, porque agora que eu achei que ia ficar bom. Não, queridos, tem uma entidade que ela ataca, que ela vem de encontro àquilo que é novo. Ela quer frustrar, fazer com que as pessoas recuem. Então ela vem de encontro àquilo que é novo. Nós estávamos namorando, casamos, o relacionamento estava uma delícia, agora nós casamos, vai ser uma mil maravilha, vai ser melhor do que o namoro. É algo novo. E essa entidade vem e ataca na inexperiência, imaturidade do relacionamento e naquilo que é novo. E alcança grande destruição. Isso, Amaleque e Moloque. Vimos quinta-feira passada sobre a Felístia, ou povo filisteu, que são grandes combatentes contra o povo de Deus. Os filisteus, quando atacam, eles trazem uma característica de guerra de pôr medo ao oponente. Geralmente não trazem uma batalha corporal. Pega alguém específico, alguém que vai colocar medo. Eu vou te contar uma história que rápido você vai lembrar. Golias. Esse exército aí, tem um homem para lutar comigo não? Não tem alguém aí que possa combater comigo? Não precisa tanta gente que morrer não. Uma pessoa só, me dá um corajoso de vocês. Filisteu trabalha combatendo geralmente a liderança. O povo filisteu combatia diretamente contra Davi principalmente. Teve várias passagens na história, mas se teve alguém que lutou contra esse povo é Davi. Desde a sua juventude foram grandes as batalhas. Então ele tem um alvo, ele quer alcançar uma liderança. Nós, homens, somos a nossa liderança em casa, somos a autoridade, somos o cabeça, e essa entidade quer atacar nesse nível. Não quero pegar todo mundo. Por quê, queridos? Se destruir o cabeça, alguém importante, todos os outros serão
facilmente vencidos? Serão facilmente combatidos? Então os filisteus gostam de pôr medo. Traz aqui, sabe quando aquele problema seu é gigante? Meu Deus, como é que eu vou resolver isso agora? É o gigante, é uma estratégia. Nós falamos aqui como é que nós combatemos, né, essas entidades. Então, os filisteus trabalham pondo medo, trabalham de uma maneira individual, nunca numa luta, nunca não, assim, geralmente numa luta onde um representa ali um lado, outro representa o outro. Tanto é que Davi chega para ele e fala assim: eu luto com você. E tem toda uma aplicação espiritual para que Davi vencesse, toda uma estratégia de Deus, como vencer esse povo. Feita aqui a introdução do que nós vimos, né, nas quintas-feiras passadas, hoje nós vamos estar falando de Moabe. Aqui eu entro com a mensagem. Nós falamos aí de Jeremias 48, 25. A palavra nos diz assim: o poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Glória a Deus. Amém? Olha o zelo, o cuidado que Deus tem conosco. Há uma estratégia de guerra. Nós precisamos entender e saber nos colocarmos para que verdadeiramente a palavra do Senhor seja em nosso favor, para que não sejamos combatidos. Queridos, é importante você ter assimilado um pouquinho dessa história que eu contei de Amaleque, de Moloque e filisteus, porque os moabitas têm uma história muito complicada. Os moabitas são de origem, né, de Ló. Moabe era um dos filhos de Ló com a sua própria filha. Haviam saído de Sodoma e Gomorra, né? Saiu Ló com 2 filhas e a esposa. E a esposa, querendo permanecer em Sodoma e Gomorra, olha para trás. Havia uma palavra de Deus: não olhe para trás. Se olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. O Ministério Infantil é show de bola nessas historinhas aí. Então não podia virar uma estátua de sal, não era para acontecer aquilo, já havia dado uma palavra. Mas aí a mulher de Ló olha para trás, ela estava presa numa condição lá, havia uma apreciação naquela condição. E ali Ló sai com as suas filhas, e as filhas entendem que como ali Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus, elas entenderam que havia terminado toda a terra, só sobrou eles 3. E ali numa condição de nada aprovado por Deus, as filhas têm uma condição de relacionamento com o pai e engravidam, e nasce Moabe, está na Bíblia. Então, queridos, esse é o pano de fundo de alguém que deveria ser filho da promessa. Ló, alguém que saiu sobrinho de Abraão, teve todas as oportunidades de caminhar, de ser alguém, né, no reino de Deus, e viveu essa condição de trazer N guerras para o povo de Deus. Virou uma contenda dos moabitas contra o povo de Deus. Querido, veja bem, os moabitas têm um significado, essa palavra, né, de Moabe. Moabe é filho de Ló com a sua filha, é um incesto. Isto após fugirem de Sodoma, né? Há 2 significados no termo moabita: família de um pai. Moabe significa família de um pai. Tanto as filhas quanto os filhos que nasceram, era tudo do mesmo pai. E também desejo obstinado, é o mesmo significado. Moabe significa também um desejo obstinado, um desejo de agora nós temos que dar um jeito, tem que ser feito alguma coisa, porque se nós morrermos, papai morrer, acabou tudo, morreu a humanidade. Então
Conhecendo essa condição, são áreas que realmente os moabitas lutam contra o povo de Deus, e são, em essência, trabalham na área do relacionamento indevido. Relacionamento indevido, desejos, desejos obstinados, não tem freio. Olha como é que a palavra de Deus se aplica, Olha a verdade aí na palavra. Então, há uma condição que foi gerada nessa desobediência a Deus. Eu vou dizer que há uma maldição para o povo de Moabe. Isso gerou neles uma condição que produziu uma guerra contra o povo de Deus por vários confrontos. Mas são as mesmas verdades espirituais para nós hoje mesmo. Existe em nós, de uma maneira generalizada, desejos. Quando eu falo desejos, eu não estou referindo só a desejos sexuais, desejos de maneiras incontroláveis de várias coisas. Eu não posso comprar um carro novo, eu não devo comprar um carro novo agora, mas eu não quero nem saber, eu compro o carro. Eu não estou preso a uma direção de Deus, eu estou de uma maneira obstinada a fazer tal coisa, eu não paro para ouvir Deus. Existe uma estratégia nessa condição que temos ali os relacionamentos indevidos, os desejos obstinados. Há 4 estratégias que Moabe trabalha para alcançar a sua vida, a sua família, cada um de nós. Precisamos estar atento a elas. Queridos, quem perdeu a mensagem de Amaleque, Moloque e Filisteus e quiser depois receber, eu tenho o áudio, tá? É bênção, vale a pena ouvir. Não é porque eu estou trazendo essa mensagem, não, até porque ela não é minha. Isso faz parte do meu curso. Eu estudei isso no meu curso de aconselhamento ministerial e achei vital, de uma importância tremenda para o conhecimento da igreja. Então eu peguei aquilo que era aula, transformei numa mensagem para uma aplicação nossa. Nós precisamos realmente estarmos atentos a isso. Em suma, a história, essa série de mensagens é do pastor José Rego Júnior. Pastor Zezinho é um homem de Deus, um homem de um profundo conhecimento. E ele estará conosco aqui no dia 27/4, ministrando para a família. Ouviram aí, igreja? 27/4 vai estar aqui pastor Zezinho. Nós vamos ter que apertar as cadeiras, porque isso aqui não vai caber de gente. Prepara, mas vai valer a pena. Vai ser uma grande bênção. É um grande homem de Deus. Voltando aqui, há 4 estratégias que Moabe, eu estou falando 4, mas você vai ver que dá para fazer desdobramentos de estratégias que Moabe vem de encontro a nós e nos ataca. Moabe, eles trabalham de uma maneira muito satânica, muito misturada, muito sem identidade. Eles se passam por estratégias de Amaleque. Eles também agem como Jezabel, que é a lição de quinta-feira próxima. A próxima mensagem de quinta-feira é sobre Jezabel. Então, esse povo de Moabe, eles trabalham de várias maneiras. Quando estamos sendo atacados, geralmente a gente não consegue saber de que lado que está vindo o ataque, qual é a condição que estamos sendo atacados, porque eles sombra de uma outra condição, e eles atacam também em áreas que outros atacam, até você descobrir de onde você está sendo atacado. Você já pagou um preço, já sofreu um bocado. Então nós precisamos criar essa maturidade, esse posicionamento, esse despertar. Não é uma questão de ter medo, querido, é entender que há verdades, a palavra explica a palavra e ela é suficiente na nossa vida. Eu tomei o cuidado de pegar vários versículos bíblicos para que a gente possa caminhar um pouco, para que a gente possa ver
a veracidade, a verdade da palavra. Primeira estratégia de Moabe: agir sempre na sombra de outros inimigos. Em 2 Samuel, quem for rápido de Bíblia e quiser abrir aí, eu vou caminhar, porque senão a gente estende muito o horário. Em 2 Samuel 23:20, temos a passagem: Benaia, filho de Joiarida, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou 2 membros guerreiros de Moabe, e um dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Aqui eu só quero trazer na condição de 2 Samuel que também Moabe tinha no seu exército gigantes, uma condição que vinha dos filisteus, como tinha Golias, mas também o povo de Moabe, de uma condição de Ló, tinha gigantes entre os seus seres, entre o seu povo. Eles também usavam gigantes como se fossem os filisteus. Eles também trabalhavam numa condição de pôr medo. Olha como que a coisa se mistura. Também em Números 25, 1, 2, nós ainda não falamos aqui sobre Jezabel, mas em Números 25, 1, 2, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual, com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses, e o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Nós estamos falando de mulheres moabitas que perverteram o povo de Israel. O povo de Israel se prostituiu com essas mulheres. Havia uma estratégia de sedução para alcançar e destruir o povo de Israel. Veja, isso aqui ainda é a primeira estratégia. Então, eles tanto agiam parecido com Amaleque, com filisteus, como também Jezabel, corrompendo o povo. Suas associações fazem desse povo um difícil adversário. Em 2 Reis 3:5, mas depois que Acabe, rei de Israel, morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Havia ali uma irmandade entre uma nação e outra, num tempo de paz entre Moabe e Israel. Moabe estava para lá, Israel estava para cá, você não mexe comigo, eu não mexo com você, nós vamos vivendo. Aí morreu, Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel. E aí vem a morte do rei Acabe. O rei de Moabe olhou e rebelou-se contra Israel, atacou um momento novo no povo de Deus. O povo de Israel vivia um momento em que o líder deles haviam sido morto, eles estavam sem um direcionamento, não haviam ainda se organizado enquanto nação, porque tinham perdido alguém que deveria caminhar na frente deles. Então, no momento de indecisão, de dúvida, esse povo moabita age na vida do povo de Israel, no novo, igualzinho Moloque. Olha como que as coisas vão se misturando, e numa primeira estratégia você aqui vê vários pontos. Quando o rei de Israel morre, Acabe, os moabitas atacam. É uma sombra também de Amaleque, de Moloque, pela sua condição daquilo que é novo. 1 Samuel 12:9. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Dúvidas e áreas ausentes. Esquecer de Deus, não acreditar em Deus, não depender de Deus,
não cercar sua vida espiritual, não vigiar sua área espiritual. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Asdor, e aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Olha a condição de como aqui as coisas transcorreu entre Moabe, e Israel, numa condição total. Essa é uma das primeiras estratégias de Moabe de guerrear. Será que a gente consegue olhar para a nossa vida e identificar isso um pouco? Isso é individual. Isso é individual. Cada um de nós tem alguma dificuldade, alguns pontos, áreas ausentes, área que temos medo, dúvida. Cada um tem algo que é novo na nossa vida. Cada um de nós. A segunda estratégia, Isaías 16:6. Ouvimos acerca da soberba de Moabe e da arrogância exagerada. Ouvimos acerca da soberba de Moabe e da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e de seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Aqui já há uma condição de Isaías de reconhecer que eles eram perigosos, que eles eram arrogantes, e eu preciso perceber isso, eu preciso identificar isso. Eles trabalham criando um ambiente de orgulho, de eu sou melhor, eu sou mais forte, você não é nada, você não tem condição de se levantar contra a minha nação, porque nós somos os melhores, nós somos mais fortes, mais bem preparados, nós estamos qualificados, vocês não estão qualificados. Então trabalham numa condição que, se você parar para ver, de uma certa forma também está ali colocando um medo, uma opressão, uma opressão nessa contato direto, Moabita, povo de Deus. Veja que há uma estratégia de se combater. Estes procuram atacar quando tomamos uma postura defensiva, com endurecimento de coração, posicionamento sem quebrantamento e humildade. Quando há uma arrogância, quando há um levantamento, aqui já vai uma direção. O jeito de receber isso faz a diferença. Quando você vê que em Isaías 16:6, mas tudo isso não vale nada. Eu preciso entender que não há uma capacidade deles, mas não é de fazer do inimigo. A gente não desrespeita o inimigo, a gente se prepara para a guerra e se encontra qualificados, preparados a lutar. Sofonias 2:8, tem isso na Bíblia, viu, gente? Sofonias 2:8, a gente quase não lê, Sofonias 2:8. Ouvi os insultos de Moabe e a zombaria dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaça contra o seu território. Olha como que o povo de Moabe trabalha, Aqui, o profeta está falando: olha, eu ouvi aí, os insultos de Moabe, a zombaria dos amonitas, insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Nós precisamos do amor de Deus, da humildade do Senhor, um coração quebrantado nessa hora. Isso é vital. Não podemos, como nós vimos na guerra dos filisteus, onde Davi não lutou com a armadura de Saul, nós não podemos lutar com a mesma artimanha dos nossos inimigos. Estratégia de inimigo é estratégia de inimigo. A nossa estratégia é depender do Senhor. É humildade, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Entendendo isso, temos aqui uma segunda estratégia.
Terceira estratégia: excesso de situações legítimas. O que é isso? Excesso de situações legítimas. Jeremias 48:33. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria, embora haja gritos, não são de alegria. Veja aqui, tem todo um contexto essa história, mas se a gente for entrar em cada contexto de cada versículo, demandaria um tempo maior, algo que eu tive lá na escola. Nós precisamos entender que a alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. O povo de Moabe, eles extirpam a alegria. Veja que já não havia mais vinho. O vinho simboliza a alegria. O vinho simboliza a alegria. Moabe aplica a mesma. Moabe aplica a mesma condição daquilo que ele faz com eles mesmos no nosso meio. Vou te dar um exemplo aqui claro, presta atenção em mim. Vou te dar um exemplo claro. Sabe aquele momento que nós estamos numa festa, reunidos irmãos, está tudo gostoso, e a gente conversa, está tudo gostoso, e o bolo está gostoso, e o salgado está gostoso, o refrigerante, o suco está gelado, está tudo gostoso. Aí vem a estratégia. Você está indo embora, tchau gente, tchau Geraldo, vai com Deus abençoe sua viagem. Então quando você está indo embora, saindo ali daquele ambiente, aquele minutinho ali no portão que você vai dar tchau, aí você pega e conversa um pouquinho mais. Estava tudo tão certo, tudo tão gostoso, tudo tão verdade. Você viu a roupa de fulana? Ou você viu alguma coisa? Você entra numa condição que não precisava ter entrado. Você fala uma coisa que não precisava ter falado. A gente se dá uma brecha numa condição que não é para produzir frutos. Quando eu ouvi isso, eu lembrei do pastor Robson, do vampirão. O culto, uma bênção, o mover de Deus, o louvor, a palavra, está tudo bom. Na hora que vai saindo o vampirão, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Quem lembra do vampirão? Quem lembra? Levanta a mão, deixa eu ver. Queridos, eles trabalham numa condição de tirar alegria, aquela hora que é para você estar alegre, você receber alegria, viver um momento bom. Que bom que as coisas estão melhorando, que bom que está tudo ficando bom. Aí vem aquela falta de sabedoria, aquele ataque, rouba a sua alegria, rouba a sua paz. E aí você fica assim, puxa vida, eu não precisava ter falado aquilo, gente, eu não queria ter ouvido aquilo, meu Deus. Essa é a terceira estratégia, excesso de situações. Você já tinha que ter ido embora da festa, irmão. Era para você ter ficado lá 2 horas, você ficou 5. Aí depois não tinha mais assunto, falou que não precisava. Então é o excesso, É uma condição. Estamos num aniversário, eu coloquei aqui, beleza, já falei isso aqui. 4º ponto. Balaão lançando maldição sobre o povo de Israel. É a 4ª estratégia de Moabe contra o povo de Deus. Ô Balaão, vem cá, pragueja aquele povo lá para mim, vem cá, manda fogo deles lá para mim lá. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra, isso é o próprio Jesus falando lá em Apocalipse de Balaão, tá? No entanto,
tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Sabe o que eu tenho contra você? O que Jesus está falando. Jesus está falando a uma determinada igreja, isso lá em Apocalipse. Olha, igreja, eu tenho contra você que está se apegando aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, lançando maldições, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos, a praticar imoralidade sexual. Está lá em Apocalipse 2,14. Veja aqui que o próprio Jesus fala: vocês estão praticando coisa aí de Balaão, que era uma condição de lançar palavras ali, né? Naquele contexto que Jesus resgata lá. Não podemos dar brecha. Já viram aquela condição? Maldição sem causa não pega? Querido, o diabo trabalha na brecha. Quando nós damos legalidade, ele age. Então, se tem uma palavra contrária à sua vida, nós precisamos estar no Senhor. A gente lê Malaquias somente pensando em dízimo, né? Muitas das vezes, né? Malaquias 3,9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda me rouba. Isso é uma tradução. A gente pega só na condição de dízimo, mas a verdade não é essa. O que o versículo está falando é de uma infidelidade. Vocês não estão sendo fiéis. Olha, você precisa ser fiel. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Eu preciso ser fiel, eu preciso agir de uma maneira com o Senhor, sem errar na humildade, na dependência, na fidelidade ao Senhor. Há uma condição de eu me apresentar diante do Senhor, com verdadeiramente um coração limpo, quebrantado e contrito. Em 2 Crônicas 7,14, nós temos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. O que o versículo está nos falando? Se humilhar e orar. Eu preciso me humilhar e orar. Há um exército, um oponente que se levanta com arrogância. Eu me humilho e eu estou fiel ao Senhor. Eu estou submisso ao Senhor. Eu estou devotado, aliançado com o Senhor. Meu compromisso é com o Senhor. Eu sigo a palavra, eu sigo o Senhor, eu permaneço nele. Esse é uma condição para vivermos. Eu preciso entender que há estratégias de vencer esse inimigo. O Senhor nos dá exemplo, nos dá toda uma base. Ele revela o inimigo, mas dá toda a aplicação da palavra para que nós possamos permanecer no Senhor. Querido, o Senhor, Ele é conosco. O Senhor age por nós. Ele nos cura da fornalha, Ele nos salva da fornalha, mas nos salva na fornalha. Entende a verdade? Ele pode nos salvar para que nós não adentremos a fornalha, mas se adentrarmos na fornalha, Ele salva na fornalha, independente da condição. Ele é Deus, Ele age em nós, por nós.
há uma verdade que precisamos entender. Uma outra estratégia, quando esse inimigo, quando esse oponente vem ali com arrogância, com a sua condição. Em Eclesiastes, quem está estudando Eclesiastes aí, dos jovens, Eclesiastes 3,7: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar. Quando se levanta muitas falas, muitas arrogâncias, nós nos calamos. Nós nos calamos. Isso é uma estratégia para vencer Moabe. Nós não vamos usar a arma do nosso inimigo. Vocês são fracos, fraco é você. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos entender que há um tempo de se calar. Só podemos vencer Moabe, só podemos vencer aquela fala que é contrária, no caso de Balaão, se permanecermos fiéis ao Senhor. 1 Samuel 2,30: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso está lá em 1 Samuel. Aqueles que honram o Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, esses serão exaltados. Esses que se encontram fiéis, o Senhor tem compromisso com eles. Nós precisamos realmente viver essa fidelidade. Em 1 Coríntios 4,2, o que se requer de cada um de nós é que sejamos fiéis. Fiéis a quem? Ao Senhor. Fiéis a quem? Ao Senhor. Há uma caminhada. Eu permaneço fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Não há outro caminho para vencer os moabitas. Blá blá blá, não dá. Não é estratégia. Precisamos entender essas verdades. Nós começamos o culto lendo Jeremias 48:25. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado. Braço quebrado fala de uma condição de não poder fazer. Quando a gente quebra o braço, você está totalmente o quê? Limitado. Então, o Senhor, o poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado. Quando eu e você entendemos a verdade da palavra, que é permanecer no Senhor, caminhar no Senhor, ser fiel ao Senhor, ser humilde, permanecer calado na hora que precisar calar. Nós não precisamos ter razão em todas as coisas. Nós temos um advogado, nós temos um Senhor que age por nós. Estou terminando, querido. 2 Coríntios 2,11: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Veja que Paulo está falando, ele não está referindo aqui a Moabe, ele está referindo ao próprio Satanás. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, a fim de que em nada o nosso inimigo tenha vantagem, tenha mais força do que nós. Olha o que Paulo fala: pois não ignoramos as suas intenções. Querido, as intenções são colocadas, são atiradas. Lembra que a gente falou aqui que agem como
é Jezabel, para nós homens aqui, a condição aqui da imoralidade sexual, da pornografia, ela é lançada. Em cada um de nós, eu peguei os homens aqui como uma referência, mas em cada área é colocada uma situação. Cada um de nós temos uma área, o famoso calcanhar de Aquiles, ponto fraco. O inimigo trabalha, ele não vai lançar uma condição que não é o seu ponto fraco. Há uma estratégia. Ele olha para nós e ele tem muitos anos de malandragem. E ele olha para cada um de nós, ele sabe onde ataca. Mas se eu me permaneço refém, queridos, por isso que eu coloquei no meu coração de ministrar aqui essa palavra. Nós precisamos, de uma maneira clara, não ignorar as intenções de Satanás contra a nossa casa, contra o meu casamento, contra a minha felicidade, contra a minha família, contra o meu emprego. Há estratégias, há uma série de coisas sendo lançadas. Nós precisamos permanecer firme no Senhor, fiel ao Senhor, para que Ele não ganhe vantagens. Queridos, como é que eu poderia dizer, Filipenses 4,3, tudo posso naquele que me fortalece, se eu sou um desqualificado? Se eu não entendo a palavra, se eu não caminho com o Senhor, se eu não tenho intimidade com esse Senhor. Queridos, eu ouvi também do pastor Zezinho, que é uma referência muito positiva, e mexeu comigo. Isso eu falei lá no aniversário da Miriam, e eu repito: tem muita gente que conhece a Deus, tem muita gente que conhece a Deus. Conhecer a Deus não significa nada. Importa que Deus nos conheça. Adentrar as moradas celestes. O Senhor está fazendo uma nova morada para nós. Quando alguém chega na sua casa, você abre a porta para alguém desconhecido, bate na sua porta. Você abre a porta? Você vai perguntar: quem é? É o João das Couve. É o João Branco. Conheço? Não. Os meninos do acampamento vão lembrar aí. Querido, a porta só vai abrir se você for conhecido. Quem tem que nos conhecer é o Senhor Jesus. Quem tem que nos conhecer é o Senhor Jesus. Não adianta. Mas eu conheço o Senhor Jesus, eu faço tantas coisas para o Senhor. Na hora H o Senhor vai falar: aparta-te de mim, não te conheço. Não te conheço. Mas eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, dei pirueta. Não te conheço. O Senhor tem compromisso com aqueles que são fiéis a Ele. Feche os teus olhos. Pai, santo, santo é o teu nome. Pai, nós queremos aqui, ó Deus, te louvar.